Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. É muito difícil compreender a Deus com a linguagem humana. Os homens ainda são falhos, mesmo assim fazem com que Deus se pareça como um monarca, cheio de defeitos e cheio de manias, sendo parcial para com uns e prejudicando a outros. Partindo do pressuposto que Deus é a perfeição absoluta, que Ele é onisciente, isso é, que Ele sabe tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá, podemos dizer que Deus é Deus de justiça, é Deus de amor, e tudo o que acontece está dentro do seu conhecimento. Podemos considerar que alguns relatos bíblicos nos parecem um pouco equivocados e necessitam um pouco mais de explicação. Vamos partir do pressuposto de um relato lendário que fala que Deus criou o paraíso. E neste relato ele criou um anjo chamado Lúcifer, e esse anjo, pela sua vaidade, fez com que 1/3 dos anjos caíssem, fossem expulsos do paraíso para a terra. Partindo desse pressuposto, podemos questionar, mas e os anjos não são seres perfeitos? Deus não sabia que aquele anjo em particular, Lúcifer, iria traí-lo e teria uma guerra a qual ele teria de punir 1/3 dos seus anjos? Vamos seguir além, antes de fazer algumas considerações. Na própria Bíblia encontramos um outro relato que nos chama a atenção. Deus, ele se irrita com a humanidade. Depois de criar toda a humanidade, ver as obras dos homens, em determinado momento ele percebe que agiu errado. E aí ele resolve punir, destruindo toda a população, conservando apenas um homem, chamado Noé, e a sua família. Logicamente, os animais também foram para a arca e também foram salvos. Segundo esse relato, toda a população foi destruída. Ora, se Deus é justo, se Deus é onisciente, se Ele sabe tudo, como é que Ele não sabia que aquela população que seria criada teria de ser totalmente destruída? Sigamos mais além em outro relato que fala sobre Sodoma e Gomorra. Neste relato encontramos apenas a família de Ló, homens bons e pessoas boas e justas que seriam retirados da cidade de Sodoma. Novamente a gente vê no relato que Deus se irrita com a população dessas duas cidades e faz com que seu fogo consuma toda a cidade, prevenindo apenas a Ló e a sua família. Detalhe interessante, quando Ló sai da cidade, ele vem acompanhado das filhas e da esposa. Recebe a orientação que não deveriam nem olhar para trás. A esposa olha para trás e se transforma na mesma hora em uma estátua de pedra. Vamos continuar seguindo um pouquinho mais o nosso relato, pois nós vemos alguns detalhes interessantes. A parcialidade de Deus para com o povo hebreu, por exemplo. Ele considera como se fosse o povo escolhido, porque ali estariam homens justos, pessoas que teriam feito aliança para com ele, e ele, seguindo essa aliança, iria castigar, punir, destruir outras civilizações em benefício do povo hebreu. Se Deus é justo e é bom, Ele deve ser bom para todos, e todos nós somos seus filhos. Considerando as mortes coletivas, as destruições de cidades, eu fiz o seguinte questionamento ao Dr. Marcos. Amigo Marcos, como compreender a justiça divina? Bem, eu entendo que como as leis divinas estão escritas nas nossas consciências, também o julgamento dos nossos erros, a justiça de Deus também está nas nossas consciências. Como que nós vamos entender isso? A partir do momento que a minha consciência acusa de algum erro, automaticamente ela vai me cobrar uma reparação desse erro. É assim que eu entendo a justiça de Deus. Lembrando que Deus para nós é essa inteligência suprema, essa inteligência criador de todo o universo, criador de todos nós. Então suas leis estão nas nossas consciências.
O Espiritismo vem hoje nos esclarecer a respeito de muitos mistérios que eram enigmas do passado. Segundo o Espiritismo, podemos dizer que todos os seres vivos foram criados simples e ignorantes. Isso é, sem saber, sem ter a noção do bem e nem do mal. E na medida que foram evoluindo, foram adquirindo conhecimento e foram optando pelo bem ou pelo mal. E assim nós vamos vendo a formação dos primeiros seres, simples e ignorantes, como foi dito, que vão evoluindo até chegar a anjos. O anjo pressupõe um ser puro, um ser bom. E um anjo já é infalível porque a partir do momento que ele conhece toda a ciência, conhece todos os mistérios, ele sabe aonde cairia. Já não possui mais a vaidade, já não possui mais o rancor. O ser anjo não é um ser criado por Deus instantaneamente, mas sim eu, você, todas as criaturas, que à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos aperfeiçoando. E os demônios, algo que já foi falado inúmeras vezes, igualmente somos nós. Partindo do pressuposto que existem homens bons e existem homens maus, quando desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual. Se nós carregávamos vícios, defeitos, nós não nos tornamos anjos de uma hora para outra, simplesmente porque morremos. Mas se a gente tem vícios e defeitos, possivelmente a gente vai se aliar a outros espíritos com iguais vícios, iguais defeitos. A partir do momento que estudamos o Espiritismo, nos deparamos com fatos que se tornam patentes para nós, que é, entre eles, a evolução dos planetas. Os planetas começam primitivos e vão passando por expiação e prova, regeneração e seguem seu caminho até a perfeição. Assim como os homens evoluem, os planetas, os locais aonde eles habitam também evoluem. Acontece que alguns espíritos não acompanham esta evolução. Temos um livro na Relato Espírita chamado Exilados de Capela, que fala que muitos espíritos de capela, não tendo mais condição de permanecer no planeta, são trazidos para o planeta Terra a fim de ajudar a humanidade que estava aqui. Na época, o planeta Terra era como se fosse um mundo primitivo. E eles saíram de um planeta muito mais evoluído, tecnologicamente, cientificamente, e vieram para cá viver praticamente nas cavernas. Nessa alegoria, e com esse conhecimento, nós vemos a explicação para os anjos caídos de Lúcifer. Vamos agora às considerações a respeito de que Deus beneficia a uns e prejudica a outros, que Ele tem muito amor a certa nação e, ao mesmo tempo, pune outras que não seguem os seus princípios. A respeito do assunto, eu perguntei sobre a parcialidade de Deus para o Dr. Marcos. Vamos ver a resposta do nobre amigo. Bem, como Deus, concebemos a ideia de Deus como nosso Criador, Criador de todo o universo, nosso Pai, não é possível imaginá-lo sendo parcial, ou seja, escolher determinados espíritos, escolher determinados povos. Não é possível isso. O que acontece é que nós, através das nossas decisões, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos escolher os nossos caminhos. E muitas vezes nos afastamos de Deus e muitas vezes aproximamos de Deus. Cabe a nós ser escolhido. Deus dá oportunidades iguais para todos nós. Como vimos pela resposta do Dr. Marcos, Deus dá igual oportunidade para todos nós. Isso quer dizer que todos nós recebemos a mesma cota de justiça e a mesma cota de amor. Se não fosse dessa forma, Deus não seria justo. E algumas pessoas me questionam, então por que existem terremotos, maremotos, tsunami que arrastam e matam milhares de vidas? Por que existem as guerras que destrói determinada população e beneficia a outra população? Podemos dizer que o mesmo Deus de uma população é o Deus da outra população. Podemos dizer que ocorre tsunami como um fenômeno natural, assim como todos os outros fenômenos naturais, terremotos, maremotos, cataclismas que são registrados na história humana. Na verdade, vou fazer uma afirmação. Deus não se importa com a morte do ser humano.
Parece estranho essa afirmação, mas vamos partir do pressuposto que somos seres eternos, que a nossa realidade é a realidade espiritual, que estamos aqui na Terra, escola de amor e de bondade, escola do nosso aperfeiçoamento, mas que a vida verdadeira é a vida espiritual. Então tanto faz se estivermos aqui na Terra encarnados ou estivermos desencarnados. Então Deus permite sim que morramos para o nosso aperfeiçoamento. Existe a lei de conservação, existe a lei de criação, existe a lei de destruição. Nada na Terra é perene, constante. Tudo é destruído, tudo morre. Isso significa que a vida verdadeira é a vida espiritual. Lá sim continuamos eternamente. Aqui assumimos um corpo momentâneo. Ficamos 50 anos, 60 anos, 100 anos, não importa o tempo que ficamos, mas daqui iremos sair. Se você acha importante esses conhecimentos, não guarde só para você. Distribua para parentes e amigos. Que Deus possa abençoar a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.